Salve, salve! Estamos no ar, que alegria! 19ª temporada. E você aqui conosco todo esse tempo. Imagine que delícia e que satisfação. O nosso programa, a nossa temporada 19ª vai estar muito diferente. Isso, diferentona, como dizem por aí. As nossas colunistas viraram apresentadoras. A gente vai ter tema pra lá de bom sobre tudo. E sobretudo com essas mulheres que sabem muito do que dizem. Então, ó, meu pedido, como sempre, não sai daí, porque elas vão vir com muito conteúdo, a gente vai trazer um monte de coisa legal. É o fato de eu ir lá e já voltar, tá bom? Até já, hein? Nova temporada no ar e estamos recheados de conteúdos novos. Me fala uma coisa, você é uma pessoa que gosta de tudo certinho, aquela perfeição? Porque atendendo mulheres, eu percebo que essa é uma dor muito comum das mulheres, de querer fazer o tempo todo tudo muito certo e sente aquela dor, aquele aperto quando as coisas não saem de acordo com o que ela programa. Porém, vale lembrar que a vida, o que é que a gente controla, mulheres? Você controla o seu tempo, você controla o ambiente, as coisas que estão acontecendo? Não, a gente não controla. Mas então, da onde vem essa tal perfeição que todas as mulheres sofrem? Com 18 anos de atendimento clínico e atendendo mulheres, eu percebo que mulheres que buscam ali aquela perfeição exagerada, porque assim, você querer que as coisas tenham um certo controle, uma vez eu ouvi do meu analista dizer assim, Eliane, né, você, porque a gente sempre fala daquilo que a gente conhece, o seu controle, de certa forma, ele faz com que a sua vida flua. Porém, a questão não é você ser controladora, mas é você sofrer quando as coisas saem do seu controle. Então, estudando e atendendo essas mulheres, o que eu pude perceber? Que ambientes muito desestruturados, crianças que sofrem traumas, abusos, são negligenciadas, o que a criança faz? Ela olha aquele ambiente e ela busca um mecanismo para sobreviver. Então a criança ela é muito esperta e ela olha e cria esse mecanismo dizendo assim, bom, preciso controlar tudo isso daqui, já que ninguém faz isso. Então, esse mecanismo da criança, ele vai atuando por toda a vida. Então, essa criança que se sentia insegura ou que, de certa forma, observava que as coisas não estavam de acordo, ela toma a frente e começa, então, essa busca do controle. Porque o controle vai trazer para a criança uma certa segurança e estabilidade. Então eu sei que você que está aí, está pensando assim agora, nossa, mas será que eu faço isso com os meus filhos? Por isso que a gente fala, enquanto psicólogo, que a importância de você dominar, de você colocar ordens, porque um ambiente onde a criança não tem limite, não tem ordem, a criança ela toma frente, e aí você vai falar assim, como assim a criança toma frente? Sim, a criança ela vai de uma forma, vai conduzindo esse ambiente. Então, essa questão da perfeição, ela nasce aí, das relações. Então, olhe para as relações familiares, veja como que se dava a relação entre seu pai e sua mãe, como que era a sua própria relação, como que você se sentia nesse ambiente. E quando então você estiver muito frustrada e se recriminando, por que eu não consigo fazer tudo perfeito? Pare, pense e se questione. Aonde que no meu passado faltou a ordem?
aonde que no meu passado eu precisei tomar conta de tudo. E eu tenho certeza que você vai encontrar respostas. Porque, como eu disse lá no começo, não é que você não precisa ter tudo organizado, você sofre. E aí, por exemplo, quais são os sintomas dessa mulher que busca essa perfeição? Ela começa a ter baixa autoestima, ela começa a sofrer de insônia, ela começa às vezes até ter um mau desempenho na sexualidade. E o grande mal do século, a ansiedade e a depressão. Porque quando a gente fala de ansiedade, o que a gente está pensando? A ansiedade é tudo aquilo que vai acontecer. Então a pessoa fica ali, não, que horas que eu vou chegar, mas e se eu pegar trânsito, mas tal pessoa vai falar, sabe aqueles diálogos internos? Você sabe do que eu estou falando, aquela ruminação, aquela conversa que não cessa, tudo isso causa o que em você? Um bem-estar, uma segurança? Não, eu tenho certeza que tudo isso prejudica o seu desempenho. E quanto mais você se cobra, menos você tem performance. E, então, no final, sabe aquela história? O que você mais teme acontece. Por quê? Porque o seu foco está em organizar tudo. E no final do dia, eu tenho certeza que você é aquela pessoa que fica chateada, que eu não produzi. Outra dica que eu trago para você é o seguinte, você anotar, registrar tudo o que você fez de bom. Eu tenho certeza que você vai se espantar olhando a sua produção. Por quê? Porque quando você não tem anotado, fica tudo na esfera ali da imaginação. Então, quando você escreve, você está concretizando os seus feitos. E aí, você vai terminar o seu dia satisfeita e você vai recarregar a sua energia e no dia seguinte começa tudo de novo. Então, pense sobre isso. Está tudo bem eu não dar conta de tudo, porque, afinal de contas, a gente não controla. O único poder que você tem é controlar a sua mente. Você tem feito isso? Controlando a sua mente? Então, essa foi a minha mensagem de hoje. Reflita e não precisa ser perfeita. E voltando aqui, gente, cada papo bom, né? Como elas falam bem. É isso, são as minhas palincríveis. As agora é que são elas, isso mesmo, atitudinais. Gente, atitudinal mesmo é a Programoda. Olha, 70 lojas no Brasil todo. Não é possível que você não encontre uma perto de você. De 42 a 54, ou seja, cabe em todo mundo. Para ficar linda, formosa, que seja até gostosa. É isso mesmo, olha essa blusa. Que linda de viver. Tá esperando você em uma das lojas, isso mesmo, elas são super atenciosas, pronta para te atender. Não consegue ir? Vai lá, escolhe no online, www.programoda.com.br. Olá pessoal, hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma convidada especial, a Denise Borges, tá? Minha amiga de longa data, minha colega de trabalho, de empreendedorismo. Então, nos tornamos, primeiro nos tornamos conhecidas por meio da confraria das empretecas e depois nos aproximamos, viajamos juntas também a trabalho para a conquista de um prêmio aí que a gente teve e eu a admiro bastante, é uma honra estar aqui com ela. A Denise, ela é graduada em letras, mas e tradução e intérprete também. E ela é pós-graduada em inglês pela USP. Mas, gente, por que ela está aqui conosco? Já falar de inglês? Não. Para a gente trazer um tema muito importante que a gente tem trazido no mundo dos negócios. A diversidade, a inclusão, mas aqui nós vamos trabalhar com a inclusão da mulher e a inclusão do negro, tá? Por isso que eu convidei a Denise, porque ela é uma afrodescendente, né, Denise? E mãe, esposa, professora, empresária e palestrante, tem muito desafio para equilibrar vida, trabalho, pessoal. Então, ela foi escolhida a dedo para a gente falar sobre isso. Denise, conta para nós, e eu já vou começar por um tema espinhoso. Se você já sofreu, ou então se você não sofreu, se conhece alguém que sofreu preconceito racial
ao longo da sua vida, principalmente no mercado corporativo? Olá pessoal, estou muito contente com o convite da Liana. Eu sou a Denise Borges, empreendedora, mãe e faço um pouquinho de tudo aquilo que vocês já conhecem da vida de uma mulher. Também sou idealizadora da Better Days Idiomas, ou Better Days Idiomas, a minha escola. Há 26 anos estamos aí vivendo o nosso propósito e respondendo à pergunta da Liana. Quem dera, né? Mas o racismo, ele é algo real, né? O racismo é real, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida empreendedora. Levando mais para esse lado empreendedor, a primeira vez, Liana, que eu fui fazer uma entrevista de emprego, eu fui numa escola de idiomas, né? Era professora, cheguei lá toda feliz para fazer o teste e tudo mais. E a recepcionista, ela olhou para mim de cima a baixo, olhou de novo. Eu falei, vocês estão contratando professores de inglês? E o olhar dela estava claro que na cabeça dela, né? Como assim? Você por acaso sabe inglês? E aí, muito gentil, ela só falou assim, mas tem que fazer uma prova, né? Eu falei, tudo bem, quando que eu posso fazer a prova? Agora? Eu estou preparada. E fiz a prova, né? E até antes mesmo de eu chegar em casa, eles já tinham me ligado que eu tinha sido aprovada. Mas existiu ali, e inclusive eu fui trabalhar nessa escola, enfim, a minha relação com essa secretária foi impossível e eu tenho certeza que tudo isso começou pelo tom da minha pele. Porque infelizmente as pessoas têm dificuldade de saber que uma pessoa preta ou negra, a gente já vai saber disso, tem o seu valor. Então, Denise, conta para nós qual a diferença de negro e preto. Pois é, Liana. Para mim é a mesma coisa. Olha, esse assunto dá uma discussão boa, tá? Nos últimos grupos que eu faço parte de empreendedores pretos, então estão falando isso, mulheres pretas, né? Mas uma reportagem aí que nós vimos do Sebrae estava falando negros, não é isso, Liana? Isso mesmo. Pessoal, para vocês terem uma noção, o IBGE adota preto, pardo como cor da raça, tá? A pesquisa do Sebrae sobre empreendedores, ela usa o termo negro. Agora, nós temos diversas associações negras, inclusive de Salvador, onde nós temos muitos negros, né? Nós temos associações negras e questionados sobre isso, eles falam não, o IBGE adota pardo e preto, nós adotamos negro. Então, pessoal, aqui é um bate-papo para muitos programas, né? Então, Denise, eu vou te chamar, se você aceitar, seria muito bacana você voltar aqui para a gente verificar e começar a fazer uma reflexão. Qual é o nosso rendimento, nosso do branco, que até ontem eu falava que eu era branca e agora eu sou afrodescendente, né? Mas qual é o rendimento médio do branco versus o rendimento médio do não branco, né? E principalmente dos pretos, que é o rendimento mais baixo. Muito obrigada, Denise. Conto com você de uma próxima vez. Vai ser um prazer. Podem contar comigo que eu estarei aqui, vai ser um prazer. Gravar nessa casa é tudo de bom, né? Vocês sabem disso, eu canso de dizer que o lugar é lindo. Precisa relaxar? Não espera ter um burnout aí não espera a ansiedade chegar. Vai lá, entra, contrata, vem passar um fim de semana com a sua família aqui, isso mesmo, fazer um churrasco, aproveitar a piscina. Quer coisa melhor que isso? Curtir com a família, com quem a gente ama? É isso, vem pra cá, Casa Airbnb. Olá, hoje nós estamos aqui com a Elaine Curiacos e ela que é uma mentora, coach, palestrante, terapeuta,
vai trazer para nós aqui uma abordagem incrível. É isso mesmo. Seja você como profissional ou dono do seu negócio, como que é parar um pouquinho para pensar sobre acidente no trabalho? E aí, Elaine? Olá, tudo bem? Muito É um prazer bem-vinda. estar aqui, muito obrigada pelo convite. É um assunto bem interessante, né? Eu tive 10 anos nas empresas fazendo um trabalho sobre consultoria em ergonomia e o acidente de trabalho é muito mais comum do que a gente imagina. Não só o acidente de trabalho, como o afastamento por doenças emocionais, mentais, né? Então, olha que interessante. Eu vejo que as empresas, você que é uma especialista na área, cuida muito. Ela cuida muito dos EPIs, ela cuida muito dos sistemas de segurança, ela cuida muito das manutenções, ela treina as equipes para tomar cuidado e saber usar cada equipamento. Mas, para mim e para você, que é uma especialista na área, o que falta? Falta estado de presença. Imagina você que as pessoas estão ali mexendo em máquinas, ou estão no computador, ou estão se relacionando de uma maneira muito ausente. Então, eu estou aqui, mas não estou. Eu estou aqui pensando no que aconteceu no passado, no que aconteceu antes de sair de casa, ou eu estou na ansiedade daquilo que ainda nem aconteceu, né? As contas para pagar, aquele relacionamento que está difícil, aquele problema que eu tenho que resolver e não estou conseguindo, ou seja, ou eu estou na ansiedade do futuro, ou eu estou presa nas amarguras, mágoas e medos do passado. E aí eu não estou totalmente presente naquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, nós estamos aqui agora fazendo essa entrevista e precisamos estar aqui. Se a gente estiver aqui pensando em outras coisas, a gente não vai conseguir passar o recado que a gente deseja, não é verdade? Elaine, isso é tão importante que eu tive um acompanhamento de um caso em uma organização em que o engenheiro responsável fez todos os critérios de segurança. E eles trabalhavam com caldeira. E ele mesmo, no momento de estar de corpo presente, mas com a cabeça tão ausente, ele violou as regras que ele mesmo construiu. Teve uma queimadura de 3º grau, quase perdeu a vida. Olha como que é importante esse estado de presença. Então a gente se preocupa tanto com aquilo que é técnico, com aquilo que traz para nós recursos de proteção e esquece aquele recurso que não dá para abrir mão da nossa mente e da nossa atenção, para que a gente possa estar no aqui e agora, olhando como isso acontece. Pensa comigo aqui, pensa numa JBS, numa Swift, que trabalha direto, e tantas outras empresas que trabalham com o corte das carnes. O tempo inteiro com um material extremamente perigoso. Se a minha atenção vai, minha mão vai embora, meu dedo vai embora, as coisas acontecem. Como que é olhar para isso e verificar? Eu quero contar para vocês que a Elaine tem aqui na mão, ó, vocês prestaram atenção, ó, inteligência atitudinal, aonde ela traz um dos pilares que é o estado de presença. Então você pode me falar que essa sua vivência nesse cenário que traz tanta dor e que gera para o ser humano tanto impacto, se isso te levou a pensar e refletir e querer escrever esse livro? Ah, com certeza, né? Eu tenho essa experiência nas empresas com consultoria em ergonomia, mas principalmente também no desenvolvimento humano, eu tenho toda essa vivência na saúde mental e emocional, que também é importante, porque se eu estou no computador com minha cabeça no passado ou no futuro, eu também erro, eu tenho um retrabalho, eu esqueço, eu perco prazo, né? Então tem muitas perdas que a gente vai tendo ao longo do dia de trabalho se a gente não estiver presente. E o que me levou a escrever esse livro tem muito a ver também com a minha experiência de vida. Então, continue aqui conosco no Agora que São Elas, porque faz todo sentido você parar agora e analisar para onde eu estou indo com a minha vida se eu não estou presente naquilo que eu estou fazendo. Esse é o maior acidente que você pode cometer, se perder no caminho e esquecer qual é o seu destino. Elaine, gratidão. Deixa aqui para eles uma frase de despedida aí e agradeço vocês por estar sempre conosco.
Na verdade, a frase é: quem manda na minha vida sou eu. Essa mente condicionada não pode conduzir a minha vida. Eu tenho que prestar atenção onde eu estou, porque é aqui e agora que a vida acontece. A gente tem uma pessoa super especial, tá vindo lá dos Estados Unidos falar pra gente isso mesmo. Ela é dona de uma fintech. Minha amiga querida há mais de 10 anos, Simone Salgado, trazendo informações, ó, pra lá de boa, não perde não. Você conhece o Monkey Money App? Eu sou Simone Salgado, CEO do S Group Investments. O Monkey Money é uma fintech que aqui nos Estados Unidos ajuda os brasileiros com suas transações financeiras. Mas agora estamos no Brasil, com um marketplace completo, atuando na educação financeira, nas transações de compra e venda e principalmente contribuindo para que a sua empresa possa vender mais e ter mais saúde financeira. Visite o nosso Instagram, @monkeymoneyapp. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. O nosso tema será aromaterapia e autocuidado com a especialista nesse assunto e mentora de mulheres, administradora de empresas, consteladora, enfim, tem um currículo super vasto, Meire Paganato. Gratidão por ter aceito o convite, por trazer o seu conhecimento para fazer diferença na vida de tantas mulheres. Mas afinal de contas, Meire, o que é aromaterapia? Ai, Eunice, obrigada pelo convite. E aromaterapia é um tema que tem tocado meu coração, né? Eu falo que hoje a gente tem uma preocupação muito maior em cuidar da saúde de uma forma natural e eu encontrei isso através da aromaterapia. Então, o que é a aromaterapia? É a prática terapêutica através dos óleos essenciais. E quando surgiu isso, Eunice? Isso aí já é uma coisa bem antiga, veio lá do Egito Antigo, né? Bem antigo. E aí, a partir de 1920, o René Maurice, que é um químico francês, já trabalhava com óleos essenciais, já estudava o poder das plantas, né? Ele foi fazer uma pesquisa e teve um acidente no laboratório e queimou todo o braço. E o braço dele ficou até gangrenado. E aí ele foi no médico, o médico falou, provavelmente você pode até cuidar, mas vai ter que amputar o seu braço. E aí ele voltou para casa, utilizou a lavanda nesse tratamento, e aí depois de uns dias o braço dele foi restabelecido. Que interessante. E aí ele viu o poder disso. Das plantas e das flores e das ervas. Exato. Muito interessante. E como é que a pessoa sabe que ela precisa de um aromaterapeuta? Como é que a pessoa sabe que ela não precisa buscar a alopatia, mas que a aromaterapia também pode ser um tratamento a nível de autocuidado, de cuidar das emoções, do físico, do espiritual? Como é que a pessoa sabe que, olha, eu preciso buscar um aromaterapeuta? Hoje, a aromaterapia, ela trata da parte terapêutica, mas ela também é muito utilizada na indústria da beleza, na perfumaria, até na alimentação. Hoje em dia, ela é utilizada. Mas hoje a gente faz uso de muita medicação. É óbvio que a aromaterapia, a gente tem uma infinidade enorme de plantas e de benefícios. A gente tem uma linha que trata principalmente dos problemas de pele, então dermatite, acne, Melasmas. E o quanto essas coisas, acho que é interessante trazer, porque todos esses problemas de pele que ela relata, eles também têm um cunho emocional. E o quanto a aromaterapia, ela interfere nesse campo emocional, porque eu sei que o floral, ele faz esse papel de cuidar das emoções para que isso tenha um impacto no físico. A nível de equilíbrio, como é o funcionamento da aromaterapia? Isso. Na realidade, a gente pode utilizar os óleos de 3 maneiras. Da forma aromática, que a gente utiliza através de um difusor, pingando uma gotinha na mão e sentindo o cheiro. A gente pode usar
na pele diretamente e também pode fazer a ingestão de alguns óleos. E quando a gente fala de sentir o aroma do óleo, ele acaba ativando o nosso sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Então a gente, com um tempo de 2 a 5 minutos, a gente consegue atingir e ter um efeito em cima do estado emocional das pessoas. Perfeito. Então, o que você está dizendo é que se ele afeta o sistema límbico, ele vai lá no nosso sistema que dá uma resposta, evitando que a gente pense com a boca. Exatamente. E aí dá tempo para a gente dar uma resposta diferente. Exato. E aí, nesse sentido, ele trabalha com as nossas emoções. Exato. O que é que você sugere que eles parem para pensar e que eles tenham como um norteador? Olha, isso aqui é algo que vale a pena buscar um terapeuta de aromaterapia. Eu acho que vale a pena fazer uma consulta. Como eu falo, os óleos eles têm infinitas possibilidades, mas ele também requer muito cuidado. Tem óleos que a gente não pode indicar para pessoas que têm pressão alta, gestantes. Então é importante que a pessoa faça uma consulta com a aromaterapeuta. É possível, ao longo do tempo, fazer tratamentos junto com terapias, com outras terapias. Então, para problemas de ansiedade, depressão, você pode fazer um tratamento em conjunto para te ajudar a ter uma resposta melhor nisso. Muito legal. Então, na verdade, o que você está falando é que a aromaterapia, ele é legal quando existe um acompanhamento multidisciplinar. Exato. Ele não é um tratamento único, exclusivo, gente, não é milagre. Exato. Mas não parem o que estão tratando para tratar só com a aromaterapia. A gente começa um tratamento paralelo e muitas vezes você vai ter o resultado que você precisa, deixando até uma terapia ou outra. Muito interessante. Se você pudesse trazer para as pessoas que estão lá um caminho para eles te encontrarem, qual seria? Hoje seria a rede social, Instagram. Meu Instagram é MeireCR. E como eu falei, eu trago cuidados e as indicações de óleo. Vai ser bem importante, vai ser legal encontrar vocês por lá. Gratidão a você e nós nos vemos daqui a pouco. Gratidão, Meire. Gratidão. Olá, estrelas! Estou muito feliz que esta é minha estreia aqui no programa Agora que São Elas. E antes eu fazia um quadro, né? E agora eu estou aqui como apresentadora. Estou muito, muito feliz e grata por essa oportunidade. E qual que é a ideia dessa minha participação? É trazer o digital para a televisão. É trazer esse mundo novo, que para muitas pessoas é novo, para você poder fazer riqueza, gerar riqueza para você, para sua família e para as pessoas à sua volta. Você pode ter um negócio digital, você sabia? E é por isso que eu trouxe aqui os primeiros passos para você destravar no digital. Então, se você não me conhece, meu nome é Carol Prieto, sou mentora de negócios digitais e eu tenho um diferencial. Eu faço a união entre o estratégico, ou seja, o passo a passo, as estratégias, o que tem que ser feito no digital para você ter resultados, e eu trago também a parte terapêutica e emocional. Para que isso, Carol? Para poder você se sentir forte, autoconfiante, para vir para uma câmera como essa aqui, abrir a câmera e falar do seu produto, do seu serviço nas redes sociais, na internet, e assim levar para mais e mais pessoas a sua mensagem, divulgar o seu produto ou o seu serviço. Então, o que eu trouxe aqui para você? Você que tem o sonho de atuar no digital, seja para você divulgar o seu produto ou o seu serviço, ou você levar a sua mensagem para mais e mais pessoas, se você tem uma mensagem, algo para você compartilhar, você sim pode dar os primeiros passos de uma maneira mais leve, mais tranquila. Então eu trouxe aqui algumas ideias. Então, se você tem esse sonho, tem essa vontade, anote aí esses 4 passos iniciais para você destravar no digital e brilhar na sua carreira ou com o seu negócio. O primeiro passo que eu trago para vocês aqui é você ter um perfil no Instagram. Por que Instagram, Carol? Porque
Porque é uma das redes sociais que mais cresce no Brasil, é uma das redes sociais mais fáceis de você ter resultado no orgânico, ou seja, sem você precisar pagar para o Instagram para ser mostrada para as pessoas. Então é uma rede social que é fácil aí de você entrar e ter resultados. O outro passo que você pode ter aí é você explicar o que você faz. Então, você precisa ali na descrição da bio, ali em cima, no topo do Instagram, dizer o que você faz, para quem você faz e como você faz, explicar o teu negócio, para as pessoas que chegarem até ali entenderem o que você está vendendo. O terceiro passo é você fazer parcerias. Nossa, é muito, muito poderoso você fazer parcerias para você poder vender com mais facilidade o seu produto ou seu serviço. Isso pode ser parcerias no digital ou você pode fazer parcerias no tradicional, né? Você pode se divulgar, né, para a audiência, para os clientes do seu parceiro, e você pode divulgar o seu parceiro para os seus clientes e seguidores, através de posts, lives, enfim, várias estratégias aí para você divulgar essa parceria. E com isso você consegue ficar mais conhecida, né, aí no digital. A última estratégia que eu trago para você, que é super fácil, simples de você implementar, é ter grupo de WhatsApp. Você, com um grupo de WhatsApp, você pode capturar pessoas interessadas, entre aspas, né? Capturar, você pode convidar as pessoas da sua rede social para o seu grupo e ali no teu grupo você conversar com essas pessoas, passar dicas, se relacionar com elas e assim poder fazer ofertas do seu produto, do seu serviço de uma maneira mais leve, mais tranquila e as pessoas já começarem a te conhecer com mais intensidade ali e terem mais segurança de te contratar. Então, com isso, são as 4 dicas, 4 estratégias aqui para você começar no digital de uma maneira mais leve, mais tranquila e ir se destravando, não é mesmo? Então, daqui a pouco vai ter mais e mais estrelas aqui no programa para você conhecer e também assistir a esses conteúdos maravilhosos. Então, até o próximo programa. Isso aí, pessoal. Vamos então para a nossa produção do nosso bife de ancho de suíno, ok? Nessa produção eu vou utilizar também queijo coalho, tá? Que eu vou grelhar ele na boca do fogo direto, beleza? E o nosso tomate confit, ok? Vamos lá? Então vamos entrar com a nossa manteiga, azeite, bem quentinho. Vamos entrar agora com o nosso bife de ancho. Pessoal, aqui é só o tempo dele grelhar de um lado, grelhar do outro. Nós já vamos definir nosso prato, fazer aquela montagem bacana. E olha, o nosso tomate confit eu já deixei ele preparado. Estou trabalhando com o vermelho e o amarelo. Tá? E cebola julienne. Aqui, pessoal, o meu bife já está ficando douradinho do lado. Vou virá-lo. Vou entrar com um pouco de pimenta do reino. E o meu sal vou usar só uma chuvinha, ok? Agora a gente vai fazer o nosso queijo coalho, ok? Pessoal, então primeiro disso eu vou fazer direto na boca do fogo. Okay? Não vai derreter, não vai ter problema da sua mãe brigar com você porque derreteu, sujou o seu fogão, ok? É um queijo firme, tá? Ele é próprio para caloria forte, passa mesmo, tá? Vamos virar o nosso bife de ancho, mais uma vez. Baixar um pouco. Olha aí, por que você não faz na frigideira o queijo coalho? Gente, para dar aquele gostinho de queimado, realmente aquela coisa meio defumada. Vocês vão ver a finalização que vai ficar bacana. É uma pena que vocês não estão aqui para poder gostar junto com a gente, mas dá um cheiro da supimpa. Nosso bife já está quase pronto. Nosso queijo também já vou finalizar. Nós já vamos degustar, hein? Lembrando que logo nós vamos ter mais uma casa do 387 em Mogi das Cruzes. Logo, hein?
Oi, pessoal! Aqui Rita Venturato. Eu falo de psicologia do dinheiro, como vocês sabem, emoções e dinheiro. E ó, não é brincadeira não. Olha aqui, ó. Psicologia das finanças, a mente acima do dinheiro, neurociências, pílulas de neurociências. Por quê? Para estudar como a cabeça responde às coisas do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista neurológico. E tem uma coisa que é inevitável. De vez em quando a cabeça da gente desliga. Por isso que aquela musiquinha, o golpe tá aí, cai quem quer, é absolutamente verdadeira. Mas verdadeira aonde? Cai quem quer? Não, quem quer cair num golpe? Ninguém quer cair num golpe. Mas é que diante da armadilha que é um golpe, quem está aplicando o golpe sabe acionar os gatilhos mentais que fazem o nosso raciocínio parar. Por exemplo, já te aconteceu de alguém ligar para algum familiar seu de mais idade, né, a sua mãe de mais idade: ah, mamãe, tô aqui precisando de um dinheiro, não, fui preso, sei lá, qualquer coisa de alguém chorando. Não é a voz do filho dela, não é, mas ela cai no golpe, vira e mexe a pessoa, porque fica emocionada, porque fica, puxa, outra pessoa está com alguma necessidade e eu posso ajudar. Olha que bonito, o bonito é, eu posso ajudar, mas olha a sacanagem, porque é instintivo em nós querer ajudar o outro. A gente acaba caindo no golpe, a gente acaba, parando de pensar. Pensar o quê? Será que é verdade? Será que isso está acontecendo mesmo? Será que eu posso verificar? E aí, dentro da cabeça da pessoa, acontece um conflito. Ela pensa assim, não, eu não vou nem perder tempo, porque se ela estiver precisando mesmo, e eu ainda for confirmar, falar com alguém, procurar confirmação, e aí o risco que ela corre aumenta, certo? Então, o que acontece conosco? Nós temos que ter mecanismos que nos ajudem a nos defender desses momentos em que o nosso coração aperta e a gente acaba querendo agir com pressa para ajudar o outro, mas veja bem, também quando a nossa certa ganância pressa, quando a gente aperta, quando a gente quer tirar vantagem de alguma coisa. O outro lado de um golpe é quando alguém nos apresenta uma situação que, olha, isso aqui é a última chance, só você vai poder aproveitar agora, e se você não entrar, só você ficou de fora. Isso dá gatilho de urgência, isso dá gatilho de manada, isso dá gatilho de escassez, é a última oportunidade. E aí, não é que o coração aperta por alguma emoção. Na verdade, o cérebro para de raciocinar, porque a gente tem a sensação de que vai perder se não fizer, a gente tem a sensação de que vai ser imediatamente vantajoso. E o que acontece? Parou. Você não para pensar se aquilo de fato é bom, se a qualidade do que é oferecido é legítima, se tem outras alternativas para conseguir aquela mesma coisa ainda com menos riscos ou pagando menos. E aí, muitas vezes, o pessoal transfere dinheiro, compra apressadamente, acaba chegando em casa com algo que nem precisava. Por quê? Porque nesse momento que deu um gatilho de urgência, um gatilho de escassez, o cérebro parou de raciocinar e pronto, a pessoa, aspas, caiu no golpe. O que é muito interessante aqui, tem um prêmio Nobel de Economia, eu sempre falo isso para vocês, que foi dado a psicólogos, né? E tem um psicólogo que descreveu esses dois mecanismos do cérebro, o de poder raciocinar e o de não conseguir raciocinar porque está com pressa, porque está emocionado, porque quer resolver alguma coisa rapidamente. Ele chama de sistema 1, aquele que quer fazer tudo rapidinho, tudo para já tirar vantagens, e o sistema 2, aquele que prefere parar para pensar, raciocinar, se afasta um pouco do momento imediato para poder verificar no ambiente se aquela primeira impressão do sistema 1 é pertinente. Valeu um Nobel. Por que valeu um Nobel? Porque, na verdade, o curioso é que nós somos chamados de seres racionais, mas nessa hora nós somos absolutamente irracionais. O raciocínio foi embora. Isso intrigou alguns cientistas, mas é uma condição absolutamente humana e vira e mexe. Mesmo eu tendo estudado isso tudo aqui, eu também posso cair em golpes. Basta eu estar muito emocionada, basta eu estar com pressa, basta eu estar muito cansada, basta eu querer resolver alguma coisa logo para me tirar a ansiedade, para resolver aquele problema, porque eu não quero pensar nisso, porque eu acho que eu não estou entendendo direito. Isso faz com que eu, mesmo sabendo de tudo que eu já estudei, eu esqueça
eu queira passar por cima só para cortar a minha ansiedade. Fica a dica para vocês, quando você for tomar alguma decisão financeira, dá um passo para trás, pesquisa a sua necessidade e se aquilo realmente vale a pena. Um beijo para você, esse nosso papo fica por aqui, mas não perde a continuidade do programa que tá maravilhoso. E pra gente encerrar, eu não posso deixar de falar das que cuidam da gente, né? Mulher que cuida de mulher. Olha que coisa linda, maravilhosa. E nós estamos ainda no mês de março, dá tempo de falar. Jane Unique, cada dica bacana que ela traz, então vai lá no salão dela que ela vai deixar seu cabelo assim maravilhoso. E maquiagem não tem pra ninguém. Marisete Cabeleireira. Entra no Insta dela, procura, que ela vai te deixar maquiada, linda de viver. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane, do Jane Unique, sou colorista master e hoje eu quero fazer uma pergunta referente à sua cor de cabelo. Você, quando colore, independente de um cabelo branco ou um tom de mecha, o que seja, o pigmento cosmético que você coloca no seu cabelo, a passar algum tempo, você sente que a cor não é mais a mesma? Você sente que aquilo teve um desbotamento, ou aparece até mesmo um tom indesejado? Isso acontece sim, porque é cor cosmética, independente de uma cobertura de branco, uma tonalização, tem um tempo de que ele vai ficar no seu cabelo, por causa dos processos oxidativos, temperatura, sol, mar, e isso acontece. Eu tenho a solução, tem um serviço que chama Reaviva Sua Cor. Você já conhece? Você já ouviu falar sobre isso? É um serviço onde você que tem um cabelo de fundo de clareamento, aquele tom indesejado, que ele já foi embora após algumas lavagens e vai aparecer o fundo de clareamento. O que é isso? É a cor indesejada, porque foi aplicada uma cor e agora com o tempo foi oxidando com os fatores. Você também que tá com o cabelo sem brilho, a cor tá opaca, não tá mais luminosa, tô sentindo falta de alguma coisa, aí a gente coloca a massa. E além disso, esse serviço, ele faz um tratamento por causa da tonalização do pigmento preenchido na cutícula. E assim vai realçar muito mais brilho, saúde, e o cabelo você vai ter sempre andando por aí linda e bela. Venha pro Jane Unique. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. E ela vai desconstruir tudo que eu já falei sobre felicidade. E aí, você acha que nasceu para ser feliz? Doutora Bianca, ela é doutora em acupuntura, é enfermeira psiquiatra e hoje ela vai falar um pouquinho sobre a felicidade. É um prazer estar com você, amor. Obrigada, Fran. Hoje eu comentei com a Fran que eu ia desmenti-la em público, né? A gente fala tanto de felicidade, a gente busca tanto a felicidade, e inclusive estamos no campo de pesquisa, né? Felicidade, em neurofisiologia, neuropatologia, e sempre entendendo como é que a gente chega nessa felicidade. Contudo, vamos pensar assim, tá? Eu vou tentar ser bastante prática. O que o ser humano precisa para ser feliz? Tá? Duas coisas. Conquistar aquilo que ele precisa e se livrar de ameaças. Tá bom? Então vamos pensar assim, se você tem o que você precisa, você tem uma sensação de felicidade. E se você consegue fugir, se proteger de algumas ameaças, você também tem uma sensação de felicidade, tá? O que eu peço às vezes para as pessoas tomarem cuidado, e eu digo isso porque eu e a Fran participamos de um curso fantástico na PUC, né, sobre felicidade, só que eu acredito que as pessoas estão romantizando um pouquinho demais essa felicidade, sabe? Peraí, gente, ela tá dizendo que a gente tá romantizando a felicidade, será mesmo? A felicidade, ela é uma busca ancestral, doutora, não é? Concordo. Os nossos ancestrais buscavam o quê? Suprir necessidades e fugir de ameaças. Não é isso? Então, por exemplo, a gente está romantizando porque se a gente pensar nos nossos ancestrais,
O que era a felicidade para eles? Gente, eu imagino o meu primeiro ancestral que viu uma torneira, virou a torneira e saiu água, não é? Eu tenho histórias assim da minha avó, que cresceu na roça, chegou aqui como imigrante da Espanha, contando quanto eles tinham que andar às vezes para buscar água. E para eles ter água era uma felicidade, né? Então, a gente está com tanta coisa garantida na nossa vida, né? Então, por que a gente está falando tanto sobre felicidade quando a felicidade não é um processo que acontece no nosso cérebro humano, no nosso cérebro racional? Ele é um processo que acontece no nosso cérebro animal. Vocês sabiam disso? Quer dizer, então, que a gente não merece ser feliz? Ou melhor do que isso, a felicidade virou um produto e a gente está comercializando isso? Será mesmo? Olha, Fran, eu vou ter que concordar que a felicidade está se tornando um produto. A mídia ela é inteligentíssima, né? E ela vai fazer você querer as coisas que estão lá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Para os nossos ancestrais, ter água era uma questão de sobrevivência. Então, não ter água, surgiu medo, surgiu insegurança e fazer com que eles corressem para buscar. Agora, para gente que tem água, que tem luz, que tem iFood, né, no meio de uma pandemia, o que é felicidade? Então, às vezes a gente acha que não ter 50 mil seguidores no Instagram, a gente acha que não ter o melhor carro, não ter o celular que acabou de sair, é uma questão de sobrevivência, que a gente não vai ser aceito no grupo, e isso sacrifica a nossa felicidade. Muito obrigada pela sua presença, foi fantástico, foi demais. E você aí, não sai daí. Eu que agradeço. Tem mais? Tem mais. O programa continua e está imperdível. Quer uma oportunidade de uma renda extra? Quer uma oportunidade de uma renda extra? Dermari Cosméticos, isso mesmo. Procura a Kika. A Kika Chamas está ali no Instagram, no Dermari Cosméticos, e você vai ver. Ela vai te entregar um kit, onde você vai poder ser revendedora aí na sua cidade. Isso mesmo, com produtos para lá de bons. E que ninguém tem, hein? É verdade, super inovador. Então, Dermari Cosméticos, Kika Chamas. Não perde essa oportunidade, não. Vai lá ganhar, um din-din extra, é sempre bom. Olá, pessoal! Hoje vou falar sobre o sérum de vitamina C da Dermari. Ele está numa concentração de 20% na forma de nanoesferas. Essas nanoesferas são micropartículas de vitamina C. Dessa forma, ele tem uma maior penetração na sua pele. A finalidade da vitamina C é que ela é um excelente antioxidante. Ela clareia a pele, ela produz colágeno e deixa a sua pele com um aspecto mais saudável. Você deve aplicar ele com a pele limpa, fazendo uma limpeza com uma água micelar. Em seguida, você aplica em toda a face e pescoço, pode usar 2 vezes ao dia e lembrando que após a secagem dele, você pode aplicar o filtro solar ou fazer uma maquiagem. Olá, estou aqui com você mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre a comunicação feminina numa sociedade intolerante. A comunicação, ela é algo muito importante e a gente usa ela a nossa vida toda. Quando a gente nasce, a gente se comunica, a gente não sabe falar, mas a gente chora, a gente esperneia, a gente muda o nosso rosto. Quando a gente vai crescendo, a nossa comunicação vai melhorando, vai aprimorando e chega uma hora que a gente cria um padrão da nossa comunicação e a gente usa essa comunicação para nos relacionarmos. Detalhe, a gente precisa da comunicação o tempo todo, dentro de casa, fora de casa, para a gente aprender, para a gente ensinar, para a gente pedir alguma coisa, para a gente falar que a gente está com algum problema, a gente usa o tempo todo. E ela é uma ferramenta importante para a humanidade, para a sociedade, em todos os tempos, em todas as eras e todos os anos. Enfim, todas as culturas também. Acontece que existem maneiras de se comunicar dependendo do lugar onde você está. Às vezes a gente até arruma a voz, né? Calma aí, vou falar. Não é verdade? Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa de atenção no que a gente vai falar por conta de quem está ouvindo.
Se a gente vai falar com uma criança, a gente muda o tom de voz. Se a gente vai falar com o nosso pai, a gente, né, baixa o tom de voz. Quando a gente vai falar com o nosso gestor, a gente também usa um tom de voz e uma comunicação para cada lugar. O tempo foi passando, nós vivemos na era moderna. Hoje a tecnologia permitiu que a gente falasse o que a gente quisesse, que a gente tivesse liberdade para falar em qualquer lugar, o tempo todo, o que a gente pensa, o que a gente acha, opinião e por aí vai. Mas alguns padrões de comunicação foram criados. E às vezes esses padrões são invisíveis. E eu vou dar um exemplo. Às vezes, uma comunicação feminina é taxada de mimimi. Às vezes, uma comunicação feminina é taxada de sexo frágil, não é verdade? E como que nós mulheres devemos atuar no meio disso tudo? Primeiro, entender que a comunicação ela existe de várias maneiras. É a falada, é a escrita, é a verbal, não verbal, é a corporal. O nosso rosto também transmite o nosso tom de voz, o vocabulário correto. Então, entender que comunicação você está usando e para quem. Detalhe, quanto mais simples a sua comunicação, maior a possibilidade de você ser entendido. E aí, como que uma mulher se comunica? Bom, na política, algum tempo atrás, surgiu a terceira via. Que ela na verdade chegou para tentar conciliar dois extremos, que era o capitalismo aberto, o extremo do capitalismo e o extremo do socialismo, né? Então entrou a terceira via para trazer uma conciliação, um equilíbrio. E na comunicação da nossa sociedade, eu acredito também nessa terceira via para a comunicação feminina, que não é uma comunicação autoritária, uma comunicação que manda, mas também não é uma comunicação submissa. Pelo contrário, é uma comunicação que abre portas, que abre um canal, que abre um meio, uma via de mão dupla, que tem a capilaridade. Uma comunicação que vai, ou seja, eu emito, e a pessoa que ouviu, recebeu essa comunicação, entende o que eu estou falando. Nos dias de hoje, a comunicação ela é super importante, porque com a liberdade que a gente tem, algo que você diz pode ser interpretado da maneira errada e você pode ser julgado ou rotulado de alguma coisa que você não é. Por isso, muito cuidado. E aí entra a terceira via da comunicação. Atenção, se eu quero me comunicar e quero que todo mundo entenda o que eu fale, se eu quero liderar por meio da minha comunicação, eu tenho que escolher as palavras, tenho que ter atenção à minha postura, tenho que entender o contexto, a cultura, a realidade, o lugar que eu estou, para então trabalhar a comunicação para que ela seja assertiva, clara, transparente e alcance resultados. O outro entendendo, ele vai fazer não porque você falou, mas porque ele entendeu que é assim que deve ser feito, ou entendeu o que você a mensagem que você gostaria de transmitir. Nós falamos tanto, né, em acolhimento, equidade, igualdade, e por que não usar a nossa comunicação com amor, com respeito, com igualdade, com equidade, com acolhimento, para que todo mundo faça parte de uma sociedade, de um mundo em que a expressão de opinião é respeitada e ela não ultrapassa os limites de desrespeito, mas que ela está ali para poder acolher, para se fazer entender como uma ferramenta que vai levar você a um outro nível de relacionamento, um relacionamento muito mais afetivo. Olá, estou aqui novamente, eu, Monize Tesser, advogada, palestrante, professora, e trago sempre aqui temas de interesse de toda a comunidade. E hoje eu trouxe uma amiga que vai falar sobre direito imobiliário. Sim, nós somos colegas na UAB Itaquera, e ela também é advogada, palestrante, e vai falar para a gente um pouquinho mais sobre como regularizar o seu imóvel. Se você está nessa situação, quer saber um pouquinho mais sobre o usucapião, a gente vai comentar aqui. Muito obrigado, Sandra, por aceitar o convite e falar um pouquinho mais para os nossos espectadores. Conta pra gente como funciona essa questão do usucapião, da regularização de imóveis, o que precisa. Olá, Monize, obrigada pelo convite, agradeço imensamente de estar aqui. Então, uma das formas de regularizar o imóvel é através da medida chamada usucapião. Ela pode ser feita tanto na forma judicial quanto na forma extrajudicial. É uma medida jurídica que a gente encontra para que a pessoa consiga ter para si a matrícula do imóvel e o título de proprietário. Isso é demorado, né, Sandra? Como que funciona? Demora um pouquinho. Na verdade, antes da gente pensar no processo a partir da usucapião, a gente tem que pensar antes. Como que eu faço para adquirir esse direito da usucapião?
você tem que cumprir alguns requisitos. Dentre eles, precisa ter o tempo de posse necessário, ou seja, eu tenho que estar um determinado tempo naquele imóvel, não pode ter havido oposição de terceiros, ou seja, eu tenho que estar lá sem ninguém ter pedido para eu sair durante determinado período de tempo. Eu preciso comprovar a minha posse, comprovando que eu paguei água, luz, determinadas contas durante o período. Recebi correspondências, isso, né? Exatamente. E também, assim, ter o poder de dono, né? Agir no imóvel como se eu fosse dono. Esses são os requisitos mínimos e básicos para se adquirir a posse por uso capião. Exatamente. E muitas vezes precisa mostrar o justo título também, né? Dependendo do tipo de uso capião, você precisa desse justo título, além de muitas provas. Então, não joguem os documentos fora. Não joguem documentos fora. A gente costuma falar que o justo título é aquele contratinho de gaveta. Você comprou a posse através do contrato de gaveta, ele também serve para comprovar a uso capião. Sem pensar nos comprovantes que você disse, né? De paguei água, luz, recebi correspondências de banco, então eu provo que eu realmente morava ali naquele período de tempo. E esse novo tipo de uso capião extrajudicial facilitou um pouco? Facilitou, sim. Na verdade, as medidas da uso capião, ela pode ser promovida tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial. A extrajudicial, sem dúvida, ela é mais rápida, mas ela é um pouco mais custosa. Então, depende do que a pessoa que está pretendendo regularizar seu imóvel pretende fazer, o tempo que ela tem para esperar e o dinheiro que ela tem para investir nesse tipo de medida. Então, dá para fazer em cartório, porém, precisa também, né, obrigatório a presença de um advogado, certo? Exatamente. E tem que consultar, ver se você preenche também os requisitos. Isso, né? mesmo. Independente de ser pela via judicial ou extrajudicial, a assessoria de advogado, ela é obrigatória, porque é o advogado que vai cuidar de todo o procedimento, seja junto ao juiz ou seja junto ali ao registrador e ao tabelionato de notas. Entendi, perfeito. E com relação a você construir aquele puxadinho na casa da sogra? Ai, meu Deus. Primeiramente, a dica que o advogado sempre vai dar é não construam na casa da sogra. Não construam. Mas, se forem construir, primeiro, você pode aí ter um direito a receber indenização pelas benfeitorias que você fez, por ter agregado uma construção naquele terreno. Por isso é importante você guardar, não basta você dizer, olha, aqui não tinha nada e eu construí. Você precisa guardar os comprovantes de que você investiu ali. Porém, vamos supor que a sua sogra ou seu sogro ceda a parte de cima do imóvel ou a parte do subsolo para você construir um imóvel totalmente de forma independente, né? Que a gente costuma dizer que é o direito de laje, né? Então eu tenho uma entrada independente, eu construí, fiquei ali anos, ninguém me encheu o saco, meus sogros, sei lá, vieram a falecer e eu continuo ali. É possível também eu conseguir a uso capião dessa construção autônoma que eu fiz, mas claro que é preciso analisar todos os requisitos e caso a caso. É uma situação assim excepcional, mas é possível. Por isso que não dá para generalizar, né? A gente precisa analisar a situação. É possível, mas é uma situação bem delicada. Tudo depende, né? Então tudo precisa consultar um advogado antes. Olha, estou já há tanto tempo, posso continuar lá, vou ter direito, não vou, precisa consultar um advogado da sua confiança. Muito obrigado, Sandra. Vai ficar realmente um gostinho de quero mais. Vou pedir para você retornar numa próxima vez para falar mais detalhes sobre esse último ponto. Eu que agradeço, Monize, muito obrigada. Até mais. E aí, depois de tudo isso, claro, semana que vem tem mais. Onde? Aqui, na TV aberta, canal 186 da Vivo, 8 da Claro, te esperando. Encontro marcado, 21 horas, toda segunda-feira. Vem, porque todo mundo adora quando você vem.